Você já passou dos 40 anos e sente que, mesmo trabalhando duro todos os dias, o dinheiro nunca sobra no final do mês? Já parou para pensar que talvez não seja apenas a falta de renda, mas sim alguns erros silenciosos que estão roubando a sua chance de enriquecer? Muitas vezes acreditamos que a vida financeira já está definida nessa fase da vida, mas a verdade é que ainda existe tempo para virar o jogo. Hoje você vai descobrir os 7 erros mais comuns que impedem pessoas, depois dos 40, de acumular riqueza e, o mais importante, como corrigi-los antes que seja tarde demais. E fique comigo até o final, porque o último erro é o mais perigoso de todos e pode estar prendendo você em um ciclo interminável de dívidas. Se você já está nessa faixa dos 40 ou 50 anos, sabe que essa é a fase em que as responsabilidades pesam mais. É a preocupação com os filhos, os custos de manter a casa, as contas fixas que nunca param de crescer e, claro, o medo da aposentadoria que parece cada vez mais distante. Nessa idade, cada escolha financeira tem muito mais impacto do que antes, porque o tempo de recuperação é menor. Um passo em falso pode custar anos de esforço, mas ao mesmo tempo é justamente aqui que surgem as maiores oportunidades. Corrigindo erros agora, você pode construir uma base sólida para ter tranquilidade e segurança nos próximos anos. O primeiro erro que impede muitas pessoas de enriquecer é viver sempre no limite do salário. Esse hábito é mais comum do que parece. Assim que o dinheiro entra, ele já tem destino certo: aluguel, contas, supermercado, transporte. E se sobra algum espaço no cartão de crédito, ele é usado para compras parceladas, criando a falsa sensação de que está tudo sob controle. O problema é que viver no limite não permite criar uma margem de segurança. Qualquer imprevisto, como uma doença ou a perda do emprego, vira uma crise financeira. A solução aqui não é mágica, mas prática. Criar um espaço de sobra. Comece automatizando uma reserva, mesmo que pequena, de 5 a 10% do salário. Esse dinheiro deve sair antes de qualquer outro gasto, como se fosse uma conta obrigatória. Essa simples mudança quebra o ciclo do sufoco mensal. O segundo erro é não ter controle sobre as próprias finanças. Acredite, a maioria das pessoas não sabe exatamente quanto ganha e muito menos para onde o dinheiro vai. Pequenos gastos invisíveis, como delivery, aplicativos de transporte e assinaturas que nem são usadas, corroem o orçamento de forma silenciosa. O resultado é aquela sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece. Sem controle, não existe clareza, e sem clareza não existe planejamento. A solução é simples: anotar. Pode ser numa planilha, num aplicativo ou até num caderno. O importante é enxergar para onde cada centavo está indo. Quando você tem essa visão, começa a perceber quais gastos podem ser eliminados sem afetar sua qualidade de vida, e o dinheiro que parecia sumir começa a aparecer. O terceiro erro é confiar apenas no salário como fonte de renda. O mundo atual mostrou que depender de uma única fonte de ganhos é extremamente arriscado. Uma demissão inesperada, uma crise no setor, ou até uma doença pode cortar essa única renda de uma hora para outra. E quando isso acontece, a vida financeira desmorona. Além disso, o salário sozinho dificilmente acompanha o custo de vida crescente. A solução está em criar novas fontes de renda. Isso não significa largar tudo para empreender, mas sim começar pequeno. Oferecer um serviço paralelo, aprender uma habilidade que pode gerar freelances ou até mesmo investir em algo que produza uma renda extra no futuro. O importante é não depender apenas de um único pilar. O quarto erro é ignorar os investimentos. Muitas pessoas ainda acreditam que deixar dinheiro parado na poupança é suficiente.
O problema é que a inflação corrói esse valor silenciosamente e, ao longo dos anos, o poder de compra desaparece. Quem não investe está condenado a trabalhar cada vez mais para ter o mesmo padrão de vida. A solução é entender que investimento não é coisa de gente rica. Pelo contrário, é justamente o caminho para se tornar rico. Comece com opções simples, como renda fixa, tesouro direto ou fundos de investimento, e avance aos poucos para alternativas mais rentáveis. O segredo não é o quanto você investe, mas sim a constância e o tempo que esse dinheiro fica trabalhando por você. O quinto erro é se afundar em dívidas de consumo. Trocar de celular todo ano, financiar um carro além das possibilidades, parcelar compras desnecessárias, tudo isso dá uma sensação momentânea de prazer, mas cria um rastro de dívidas que consomem o futuro. As dívidas de consumo são traiçoeiras porque vêm disfarçadas de conquistas, mas no fundo são algemas que prendem você a um ciclo interminável de juros. A solução é simples e direta. Redefina prioridades. Antes de comprar algo, pergunte-se se é realmente uma necessidade ou apenas um desejo imediato. Aprenda a adiar prazeres de curto prazo em nome de uma liberdade muito maior no futuro. O sexto erro é não pensar na aposentadoria. Muitas pessoas confiam cegamente no INSS, acreditando que será suficiente para viver com dignidade no futuro. Mas a realidade é dura. A maioria se decepciona ao perceber que o valor recebido mal cobre o básico. Chegar aos 60 anos sem reservas financeiras significa depender de familiares ou continuar trabalhando mesmo quando não se tem mais forças. Para evitar esse destino, é fundamental construir uma aposentadoria paralela. Seja por meio de previdência privada, investimentos em fundos ou imóveis que gerem renda. O importante é criar fontes que sustentem sua vida quando você decidir parar de trabalhar. E chegamos ao sétimo erro, o mais perigoso de todos: adiar as mudanças. A frase "depois eu começo" é uma das maiores armadilhas financeiras. Cada mês perdido é um mês a menos para o dinheiro trabalhar para você. E o tempo é justamente o maior aliado da construção de riqueza. Adiar a decisão de começar, uma reserva de investir ou de cortar gastos desnecessários custa caro, muito mais caro do que você imagina. A solução é simples. Comece hoje, ainda que com pouco. O importante não é o tamanho do passo, mas a direção em que você está caminhando. Agora que você conheceu os 7 erros, veja como eles se conectam. Viver no limite do salário, não controlar gastos, confiar apenas no salário, ignorar investimentos, se afundar em dívidas, não pensar na aposentadoria e adiar mudanças. Sozinhos, cada um já é perigoso. Juntos, eles criam um ciclo que rouba qualquer chance de independência financeira. Mas a boa notícia é que todos eles podem ser corrigidos. Você não precisa mudar sua vida inteira de uma vez. Comece eliminando 2 ou 3 desses erros e já vai sentir o impacto imediato. A verdade é que ainda há tempo de corrigir o rumo e conquistar a independência financeira. Não importa se você tem 40, 45 ou 50 anos, o que define seu futuro não é a idade, mas as escolhas que você toma a partir de hoje. E agora você já sabe quais erros evitar. Então, me conta aqui nos comentários. Qual desses erros você já cometeu? Se este vídeo abriu seus olhos, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Porque a independência financeira não é um sonho distante. Ela é possível para quem decide agir agora.